Amém? Então vamos lá, Filipenses 4. Esse assunto, queridos, ansiedade ou preocupação, inquietação, angústia, que surge diante das coisas que nos atrapalham, ele é muito comum hoje. Aliás, é muito comum a vida inteira, né? Isso persegue as pessoas o tempo inteiro. Só que se as pessoas não cuidarem, aquilo que incomoda elas com relação ao futuro, porque a ansiedade é excesso de futuro, certo? Ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro em que sentido? Preocupações. Preocupações com o dia de amanhã, preocupações com aqueles boletos, preocupações com o aluguel, preocupações com a saúde, preocupação com o filho, com a esposa, com o marido, preocupação com o trabalho, com se vou casar, se não vou casar. Preocupações normais, todos têm. Por isso que a Bíblia ela é muito categórica. A Bíblia ela é um livro de princípios absoluto. A Bíblia é um livro de princípios milenares. Quando você aplica esses princípios, você colhe o resultado. Então, aqui em Filipenses, o texto que nós vimos a semana passada de Jesus, ele faz vários comparativos. Ele diz assim, olha os pássaros. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Homens de pequena fé. Aí ele diz assim, vocês estão vendo o lírio do campo? Olha, nem Salomão se vestiu que nem eles, olha só o que Deus fez. E ele vai fazendo comparativos e mostrando que o que é mais importante? É o alimento ou é o corpo? Fala os comparativos que a gente viu. Então, quando ele mostra esses comparativos, ele fala de imperativos, não anda ansioso por nada, que é um imperativo, mas ele fala dos indicativos. Quando você busca o reino de Deus antes de tudo, as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós aqui na terra temos a tendência de buscar as demais coisas, e ficar focado nas demais coisas. Meu Deus, eu tenho que não sei o que fazer, eu tenho que... E isso, de tanto a gente ficar preocupado com as demais coisas, a gente deixa de lado o reino de Deus. Que essa é uma estratégia do inferno, fazer com que você deixe as coisas de Deus para segundo plano, e você coloque em primeiro plano suas preocupações. E quando isso acontece, a gente fica fraco, a gente cansa, esgota, chega uma hora que a gente... Ai, onde é que está Deus? Por que Deus não me responde? Meu Deus, até quando? Ai, Senhor, não aguento mais. E a gente começa a esquecer o foco do reino de Deus. O reino de Deus é você não pensar em você primeiro. O reino de Deus é você pensar no próximo primeiro. Isso começa com oração. Quando você vai orar, você gasta mais tempo orando por você, as coisas que te cercam, ou você ora mais pelos outros? Essa é uma maneira de você identificar se você está com problema de ansiedade ou não. Vocês estão entendendo? Presta atenção nessa colocação assim. Quando você vai orar, você gasta lá orando todo dia quanto? 10 minutos, 15 minutos, meia hora? Não sei quanto tempo você gasta. Os assuntos que estão em torno da sua oração, que tomam o maior tempo seu, são os outros ou são você? Não precisa você me responder, pense aí. Quando você vai falar com Deus, quando você vai orar, quando você vai desabafar, clamar, o teu clamor, a tua oração está mais focada nas coisas que estão ao seu derredor, que mexem com você, ou as coisas que mexem com os outros? Se conseguir inverter isso, e você mais se preocupar, não é se preocupar, mas você mais carregar o fardo que pesa nos ombros dos outros, aí o Senhor pega o teu. Já pensou? Quem será que tem mais força para pegar o fardo? Você ou Deus? É óbvio, né? Quando você esquece de você, gente, o cristianismo é uma loucura. Eu entendo que dá uma confusão. Porque ele é tudo assim, tipo assim, ame o teu inimigo. Ah, como é que eu vou amar meu inimigo? Minha vontade é dar um soco no meu inimigo. Minha vontade é ficar de rancor com o meu inimigo. Minha vontade é ficar de ódio do meu inimigo. Minha vontade é de me vingar. Não é assim que a gente pensa? Mas Jesus falou, ore por aquele que te persegue. Aquele que vem te pressionar, seja de um problema, de uma reunião, seja lá o que for. Ore por eles. Abençoe eles. Aí Deus vai mudar a tua história. Deus, ele é do contra. Deus é do contra. A nossa vontade é não sei o quê, porque não é assim que é o nosso direito, porque tem que ser desse jeito, porque eu tenho direito, porque nós pagamos, porque não sei o quê. Nossa vontade é assim, não é assim? Deus fala para fazer o contrário. Ah, mas amor, você combinou isso comigo, você falou aquilo. A nossa tendência é querer ficar batendo boca dentro do casamento. Em vez de ficar batendo boca, vai orar pelo teu esposo. Vai orar pela esposa, muda o esposo, muda a esposa pela oração. A nossa tendência é querer mudar as pessoas, a gente não consegue mudar nem a nossa vida. Como é que eu vou mudar a vida dos outros? Já perceberam? A gente não tem poder de mudar nem a nossa vida. A gente precisa de graça. Você precisa de graça.
Para você vir ao mundo, você precisa de uma barriga. Não, eu vou me criar. Eu vou começar. Não adianta, você precisou. Fez cocô ali não sei quanto tempo, teve que ter alguém lá tirando. Limpa, deixa cheirosinho, você pensa, ai, que coisinha. Daqui a pouco surge tudo de novo. Assim é nós, na nossa vida cristã, a gente faz um monte de caca. E cresce, vai crescendo, e vai andando. E nós precisamos sempre de pessoas que nos carreguem, que nos orientem, que nos amem, que nos ajude. E isso vai nos levando para a oração pelos outros. Quando você começa a interceder mais pelos outros, você esquece as preocupações. Aí o Senhor resolve suas preocupações. Aí quando você vê aquela situação truncada, se resolve. Aquela situação represada, se resolve. Por quê? Porque Deus interviu, porque Ele viu que você não está com foco naquilo. Você está com foco no reino de Deus. Porque quando fala reino de Deus em primeiro lugar, tem que explicar isso. O reino de Deus em primeiro lugar é você esquecer de você. Quando você esquece, e o mundo fala, não, você tem que pensar em você. Tem que pensar na tua felicidade. Não é assim que a autoajuda fala? Você tem que pensar na tua felicidade. Esquece os outros, agora pense em você. Isso chama-se egolatria. Egolatria, quando você cria uma vida só pensando em você. Eu tenho que pensar em mim. Olha só, eu estou com tanto de idade, agora eu tenho que pensar em mim. Isso é uma egolatria. O princípio de Jesus é, não pense em você, pense no próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí depois, quando Jesus, ele deixa só esses 2 mandamentos, que é crer em Cristo e amar as pessoas como Ele amou. Como é que Jesus amou as pessoas? Porque hoje não é mais ame o teu próximo como a ti mesmo. Acabou isso. Isso era na lei. Na graça, ame o teu próximo como Jesus. Como que Jesus amou a gente? Eu vou amar vocês, mas é o seguinte, se você pisar no tomate, eu te dou uma rasteira. Foi assim? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Antes de nós existir, Ele já nos amou. Então, quando eu parto desse princípio, isso é o amor. Por isso que o amor é um caminho. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim, o amor, eu vou passar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa a falar do amor. O amor é uma caminhada, é uma jornada, é quando você decide amar. Amar não é sentimento. Não é sentir. Eu sinto que estou amando. Não, eu amo. Por quê? Porque eu amo. Porque eu creio que Deus está em mim. Se Deus é amor, então Deus está externando o seu amor. É uma decisão. Quando você decide, o sentimento vem. Pode ser que demore para vir o sentimento, mas você age por decisão e não por sentimento. É igual perdão. Ninguém sente vontade de perdoar. A vontade é dar cascudo nas pessoas que erram. Mas quando você decide perdoar, você fica liberto daquela agressão, você fica liberto daquela ofensa, você fica liberto daquela mágoa, quando você decide perdoar. Mas por que você decide perdoar? Porque o Senhor perdoou todos os teus pecados. Se Ele perdoou todos os teus pecados, como é que eu vou ter o direito de não perdoar o pecado de alguém? Eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus, por isso que eu não consigo liberar. Não consigo, me dá uma dor, quando eu lembro. Senhor, eu deixo lá na cruz. Quando você decide, isso te liberta da ansiedade e te liberta da preocupação. Você não fica mais preocupado em tentar viver para satisfazer os outros. Você não vive mais preocupado, a tua identidade não é mais os outros, a tua identidade é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. A tua preocupação não é mais cair na média do esposo, ou da esposa, ou do pastor, ou de alguém. Eu quero estar bem com o meu Senhor. E estar bem com o meu Senhor é buscar o reino de Deus antes de tudo. É não viver mais em função do meu umbigo, é viver em função das pessoas. E começa com as pessoas que estão perto de você. As que estão próximas. Pare de tentar mudar elas. Isso alivia já 90% das ansiedades. Quando você para de tentar mudar os que estão perto de você. Descanse. Você não é Deus. Tire esse encargo. Relaxe. Viva mais. Curta mais a vida. Desfrute mais. Hoje não dá para comer carne. Come ovo. Hoje nós não temos luz. Fica numa velhinha. Mas aprenda a celebrar a vida. Viva mais leve. Isso vai aliviando todas as ansiedades. E o conselho que ele dá aqui, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele é bem objetivo no imperativo. Ele começa no versículo 6 dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele engloba tudo aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Torne conhecido diante de Deus. Aí ele vai dando uma ordem. Petições, ele coloca ali, as vossas petições, faça isso como? Pela oração, pela súplica e com ações de graça.
Como é que eu vou fazer com essa ansiedade que eu estou por emprego, trabalho, família, saúde? Eu vou tornar conhecido diante de Deus pela petição, vou tornar isso uma petição, vou escrever, vou colocar. Eu gosto muito de fazer orações escritas, quando elas são minhas. Eu escrevo, Senhor, hoje eu estou colocando diante de Ti essa situação, e eu crio um memorial daquilo. Eu estou ansioso, Senhor, com isso aqui, estou ansioso com a dor no joelho, com não sei o quê. Eu coloco qualquer situaçãozinha que está me provocando ansiedade. Eu escrevo, faço um memorial diante de Deus. Às vezes dá um jornal. Tem dia que dá um jornal, quando eu tenho coisa para desabafar. Eu coloco diante de Deus, oro a respeito daquilo, aí depois, o que você acha que eu faço? A minha esposa não pode me entregar, é que ela sabe. O que eu faço depois? Eu rasgo e jogo no lixo, para ninguém ver o que eu escrevi. Só eu e Deus sabemos. Nem minha esposa eu conto. Por quê? Porque aquilo ali é a minha psicoterapia. Quando você vai para a presença de Deus, não existe... Porque o que é uma psicoterapia? As pessoas vão lá no terapeuta, elas sentam, e elas começam a contar porque ela está sentindo isso, aquilo lá. Aí eles tentam viajar lá para o passado, buscar a história, onde é que parou, onde é que travou, na história do pai, da mãe, não sei de quem, da família, de um evento que aconteceu, num relacionamento, um trauma e tal. Aí vão lá tentar desatar aquele nó. E aí tentar ressignificar. Então agora vamos ressignificar. Gente, não existe psicoterapia melhor do que você sentar na presença do Espírito Santo todos os dias. Não existe. Não estou dizendo que é errado você fazer terapia. Pode fazer, né? Pode gastar dinheiro nisso sem problema. Mas pense, quando você faz isso todos os dias com o Espírito Santo, você tem essa consciência que Ele está te ouvindo. Queridos, não tem como. Não coexiste por muito tempo a preocupação e a ansiedade com a oração. Quando você aprende a orar, buscar em Deus, descansar em Deus, a preocupação vai embora, o trauma vai embora, a ansiedade vai embora, porque você parou um tempo. Por isso pense, quanto tempo você gasta se preocupando? Pegue esse mesmo tempo, tipo se preocupou quando acordou, durante o dia, no almoço, na hora que foi para o trabalho, vai contando quantos minutos deu de preocupação e ansiedade. Pegue esse tempo e transforme em oração. Transforme em oração. Aí você calcula qual vai ser o resultado. Já pensou quantos minutos deu de preocupação e ansiedade? Deu 10, deu 20, deu 30 que você se preocupa? Pegue esses minutos e converta eles em tempo de oração. Transcreva aquilo que você fica preocupado, como diz o texto aqui, né? Transforme suas petições em oração. Súplica é uma insistência, uma convicção que você coloca diante de Deus, e ações de graça. Ações de graça por quê? Você nem recebeu a resposta, mas você já está agradecendo. Isso chama-se fé. Quando você começa a agradecer, Senhor, eu sei que eu posso depositar essa situação diante do Senhor, estou lançando essa preocupação, essa reunião, aquela pessoa, essa conversa, essa situação financeira, lancei diante de Ti, porque eu confio em Ti. Então eu já quero agradecer pela resposta, porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor vai abrir as portas, se essa porta não se abrir, o Senhor tem outra maior, o Senhor tem outra melhor. Quando você exerce essa atitude em oração, você começa a ficar calmo. Na mesma hora vem um poder metabólico de dentro para fora, você começa a ficar calmo. E qual é o termômetro para você saber que houve isso? Olha o versículo 7. Vai lá no texto. Aí o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, não é a paz da circunstância. Não tem palavra. A Bíblia explica a Bíblia, olha. E a paz de Deus. Repita comigo, diga: a paz de Deus vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Qual é o termômetro que você aprendeu a lançar tudo que te deixa ansioso? Que você vai ser invadido pela paz de Deus. Olha o versículo. E a paz de Deus, que excede toda a lógica, todo entendimento, todo imaginário, toda imaginação, essa paz que vem lá do trono, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Gente, isso é uma receita simples, mas você tem que praticar. Eu não posso praticar por você. É você pegar, chegar de manhã, pega lá um caderninho: Senhor, hoje eu quero lançar diante do Senhor. Estou preocupado com aquela cliente, aquilo ali, aquilo lá, essa conta, essa pessoa, aquela conversa, aquela resposta do WhatsApp. Lança, escreve tudo, faz lá um memorial diante de Deus. Faz que nem Cornélio. Senhor, estou registrando tudo aqui. Vai lá, escreve.
Mas eu confio em ti, quero fazer o que Paulo falou. Está aqui minha petição. Eu estou orando ao Senhor, mas eu já quero agradecer. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória, porque o Senhor é poderoso. Aí, faz uma oração do teu jeito, do teu estilo. Quiser dar uma sapateada, dá. Se quiser pular, pula. Se quiser fazer uma oração bem quietinha, faz. Deus não tem esse problema, não. Deus ouve você. Deus ouve o teu coração. Seja sincero diante de Deus. E aí, sai para a batalha. Você vai ver as respostas acontecer. Vai fazer o que você tem que fazer. Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Aí vai para a luta. Vai conversar com quem tem que conversar, vai trabalhar, vai espalhar currículo, vai atrás, vai fazer o que tem que ser feito. Não espera os anjos virem fazer o que você tem que fazer. Amém? Está claro isso? Aí, mas pastor, mas mesmo assim, eu já fiz isso. Aí eu já fiz isso, mas ainda não deu. Aí vem o versículo 8. Aí o que Paulo fala? Finalmente, como nós ainda temos muita justiça própria, muita justificativa, muita explicação, aí ele vem o versículo, finalmente, ó, o que você tem que pensar? O que você tem que botar aí nessa moringa, que nem dizia meu pai? Ó, hoje eu estou dinossauro, estou lembrando de cada coisa lá dos tempos antigos. Moringa, duvido que vocês sabem o que é moringa. Ah, o seu Valdo sabe. Gente, depois no final eu traduzo moringa. Então, moringa é o teu cérebro, era um vasilhame que colocava água. Então imagine você colocar, sabe, dentro de você palavras como está aqui. Tudo que é verdadeiro, isso que eu estou pensando é verdadeiro, passe dentro dessa peneira aí. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, o que vai fazer? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a vossa moringa aí, que ocupe essa cachola. Não, hoje eu estou saudosismo mesmo. Moringa, cachola, já falei umas 4 palavras aqui, vou ter que ter um dicionário aqui para ajudar as pessoas. Vocês compreenderam isso? Porque aquilo que você pensa, ó, presta atenção assim dessa equação matemática aqui, como é que o ser humano é. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Ninguém sente algo se primeiro não pensou. Tá certo ou não? Senão você seria uma máquina. Você não é máquina, você não é robô. Então você primeiro pensa em algo. E aquelas coisas que você pensa, elas produzem ações, sentimentos. Compreende isso? Então por isso que primeiro você não tem que ficar preocupado com os teus sentimentos. Mude os teus pensamentos. Encha teus pensamentos com a verdade absoluta. Encha teus pensamentos com a verdade bíblica. Por isso, parabéns para você que está conectado, você que está aqui hoje. Você está enchendo a tua mente com os pensamentos de Deus. Esses pensamentos vão te empoderar. Esses pensamentos, mas você tem que tomar posse disso. Se apropriar disso. Dizer, Senhor, entendi. Vou começar a pensar mais nas coisas de Deus. Como é que você faz para pensar mais nas coisas de Deus? Todo dia assistindo Netflix. Vai pensar mais nas coisas de Deus? Vai ou não? Todo dia ficar nos grupinhos de WhatsApp jogando conversa fora. Todo dia ficar lá viajando na vida dos outros nas redes sociais. Aí você vai ficar cheio de palavra de Deus. Vai? Não vai. Então você precisa ser assertivo nisso. Você precisa ser intencional. Assim como você é intencional, quando você está com fome, o que você faz? Eu vou orar para a fome ir embora. Não, você vai assaltar a geladeira. Você vai no armário. Você vai lá atrás de comida, você vai fazer café, vai fazer almoço, vai fazer janta. Por quê? Porque você está com fome. Então, quando você percebe que as suas ações, elas estão famintas por violência, por raiva, melancolia, rancor, e ficar enfesado, enfunado, e não sei, estou bravo, estou mal, não conversa comigo agora. Sabe essas coisas bestas que nós entramos? Estraga casamento, estraga amizade, estraga a família, por causa de coisinhas tão pequenininhas. E isso provoca ansiedade na outra parte. Porque daí a outra parte dentro de uma empresa, imagina chegar numa empresa, está lá todo mundo motivado, temos que fazer acontecer, vamos trabalhar. Aí tem lá, oi, estou mal, conversa comigo. Mas o que deu? Não te interessa. Mas nós somos uma equipe. Tem que resolve isso lá. Eu lembro que numa igreja, o meu filho vai lembrar disso. É alguém que está escutando lá de cima vai lembrar. Teve uma igreja que eu tinha um casalzinho, ele era baterista, e eles brigavam muito, assim, né? Tinha muito probleminha de relacionamento, a minha esposa lembra, né? E aí, às vezes, eles brigavam na hora do ensaio. Aí, imagine como é que ia
fazer um culto, né? Aquele louvor, aquele negócio todo. Posso falar isso porque foi tudo curado e resolvido isso. Que alguns já vão saber quem é. Mas aí, naquelas conversas, chamava eles lá para o meu gabinete antes. Gente, vocês vão tocar aí agora, tem o culto. Mas brigavam assim, de quase ir para o tapa. Era uma coisa assim, infantil demais. Aí eu disse assim, gente, se vocês não aprenderem a ter um pouquinho de inteligência espiritual, tenham pelo menos inteligência emocional. Não deixe essas coisas assim estragarem o convívio, o relacionamento. Porque daqui a pouco, ao invés do casamento ser um céu, vira um inferno. Ao invés da pessoa ficar torcendo para ver a esposa, ver o esposo, chegar em casa, quer ver o cachorro, mas não quer ver o marido. Misericórdia. Então, para isso, a gente tem que sentar e resolver. Senta e diga, vamos lá ver o que Paulo fala. O que Jesus ensina. Aí quando você enche teus pensamentos com os pensamentos de Deus, você vai fazer o quê? Tem virtude? Tem louvor? Tem gratidão? É amável? É justo? É puro? É respeitável? É verdadeiro? Passa essa lista. Se encaixou nessa lista, nessa peneira, pratique. Não passou? Reconheça. Senhor, eu estou com uma atitude aqui diferente. Estou com uma atitude aqui de mágoa, estou com uma atitude aqui de vingança, estou com uma atitude aqui de dar um gelo nessa pessoa, estou excluindo essa pessoa da minha vida. Gente, tem gente que fala alguma coisa nas redes sociais, que alguém não gostou. Vou te excluir. Para quê? Deixa a pessoa, cada um dá o que tem. Gente, quando nós aprendemos a administrar nossas emoções, a ansiedade vai embora. Amém? Quer que a ansiedade vá embora? Quer que a preocupação vá embora? Então lembre-se, a preocupação e a ansiedade não convivem por muito tempo com a oração. Uma expulsa a outra. Aquela que você alimentar, expulsa a outra. A chave é isso. Aquela que você alimentar, expulsa a outra. Não ataque o sentimento, porque você não consegue vencer o sentimento. Ataque os teus pensamentos. Como que você ataca os teus pensamentos? Se enchendo da palavra de Deus. Quando você se enche das coisas de Deus, você muda o teu sentimento, você muda o teu comportamento, você muda as tuas ações. Compreenderam isso que é simples? Compreenderam? Amém? Isso vai mudar drasticamente. Aquilo que você alimenta vai ganhar. Agora vai lá, para a gente terminar em 1 Pedro. Vai lá mais para o finalzinho, você vai passar Timóteo, Tito, vai passar Hebreus, vai passar Tiago, para aqueles que não estão acostumados a folhear a Bíblia aí, daí vai chegar em 1 Pedro. 1 Pedro, você vai lá no capítulo 5. 1 Pedro. Deixa eu contar uma piadinha para vocês aqui. Hoje eu estou meio... Essa é também das antigas. Tinha um irmão, na primeira igreja que a gente plantou, esse também dá para contar, porque isso faz muitos anos. A primeira igreja que nós plantamos vai para quase 40 anos. Eu era solteiro ainda, né? Fazemos agora, dia 20 de junho, 36 anos de casado. Que benção, né? Que presentaço de Deus. Mas eu sou pastor já, antes de casar, eu já era pastor. E eu lembro que a primeira igreja que nós plantamos, tinha um irmãozinho bem simples, que daí nós estávamos numa célula, uma reunião caseira. Aí ele, pastor, eu li essa semana um negócio, estou tentando achar, mas aonde que era? Eu não sei, um tal assim parece que primeira pistola de Pedro. Até hoje nunca esqueci, primeira pistola de Pedro. Então não é pistola, tá, gente? É primeira epístola, tá bom? Não é pistola. Apesar que eu acho que Pedro tinha, né? Porque ele tinha, faca pelo menos ele tinha, né? Quem conhece a Bíblia sabe que Pedro andava armado. Porque lembra que ele cortou a orelha de Malco? Um soldado lá meio enfesado, que tentou peitar a turma. Pedro puxou com certeza, não era um canivetinho, né? Para cortar a orelha de alguém, devia ser a peixeira, né? Eu imagino que ele não atravessou a cabeça do cara, porque o cara se negou. Aí pegou só a orelha, porque senão ia cortar a cabeça do cara. Mas isso eram os discípulos de Jesus. Né? Os meus hoje estão mais mansos, né? Vocês, ninguém usa arma aí, graças a Deus, estamos tranquilos que ninguém vai, mas faz parte. Não sei não, né? Então, 1 Pedro, queridos, aqui eu queria terminar com esse entendimento aqui. Você vai ver que benção essa palavra aqui, ó. Versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Nós vamos ler mais algumas, mas eu quero só ler esse aqui primeiro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre quem? Sobre Jesus. Como que a gente lança? Pela oração, pela súplica e com
Ações de graça. Então eu lancei diante dele. Aí qual que é a promessa aqui? Qual que é o indicativo? Porque ele tem cuidado de vós. Essa é a promessa. Tem um imperativo? Sim. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse é um imperativo. É um imperativo bíblico. É um princípio milenar. Se ele mandou, eu vou cumprir. Mas qual é a garantia? Que ele tem que cuidar de mim. Então, quando eu afirmo o indicativo, isso produz o poder para que eu possa vencer qualquer tipo de ansiedade. Compreenderam? Por isso que a preocupação, a ansiedade, não ocupa o mesmo lugar da oração. Não tem como. Aquela que você alimentar, expulsa a outra. Então, você que decide. Essa ferramenta é bíblica, está aí, é simples. Você nem vai precisar ficar gastando dinheiro de outra maneira, com ansiolíticos e não sei mais o que, para você vencer esse tipo de coisa. Quando você aprende a fazer isso aqui todos os dias. Não existe lugar melhor. Então, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, eu não tenho dúvida, é o melhor psicoterapeuta. Faça isso todos os dias e você vai se surpreender. Ah, pastor, mas e quando eu não consigo? Quando eu não consigo fazer isso em Jesus? Não consigo, estou tão exausto, estou tão cansado, estou tão desanimado, estou tão desesperançoso, tão desesperançosa, estou tão para baixo, que eu não consigo mais fazer isso nem na presença de Jesus. Aí, queridos, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Só não tira o dedo aí de 1 Pedro, que a gente vai terminar nesse texto. Mas eu preciso ler esse de Gálatas 6:2 também. Para você entender um princípio bíblico aí quando você está assim. E aí você vai entender por que é importante você vir para os cultos, estar nas reuniões menores, que a gente está começando as células. Gálatas 6:2. Você vai ter que voltar ali. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Qual é a lei que ele deixou? O amor. Amar como ele nos amou. Então, se eu ajudar a levar as cargas do Anderson, eu estou amando o Senhor como ele me amou. Não, eu amo o Senhor, mas as pessoas, olha, Deus me... Sabe, as pessoas se benzem. Gente, não é assim. Quando você leva as cargas uns dos outros, você está cumprindo a lei de Cristo, que é amar o teu próximo como ele amou. Como ele amou, não é amar o teu próximo como a ti mesmo. É amar o teu próximo como ele vos amou. Quando você leva a carga um do outro, quando você ajuda um ao outro, você esquece tuas ansiedades, tuas preocupações bem mais rápido. Por isso que Jesus fala assim, a maior dádiva está em dar do que em receber. Você quer ver? Quando você para. Só faz um sonzinho baixinho agora, tá? Tá bom? Para nós não atrapalhar a palestra deles ali. Nós já vamos orar, mas eu queria que você entendesse isso. Queria que vocês entendessem isso. Quando você lança diante de Deus a tua ansiedade, através da oração, você começa a aliviar o teu coração. Quando você sai de si e começa a ajudar a aliviar a carga de alguém, você nem lembra mais das suas preocupações. Quer ver, por exemplo, se nós pegássemos aqui vocês, e levássemos todos aqui, e soltássemos, desse uma anestesia aqui para você desmaiar, colocasse você dentro de um avião, e soltasse todo mundo, lá no Paquistão. E aí você fosse lá para uns vilarejos bem pobres, e você não tivesse como voltar dentro de um ano. Não tem como voltar. Vai ter que ficar em um ano, senão vai morrer. Vai ter que ficar um ano ajudando esse povo. Te garanto que nunca mais você ia se preocupar com mais nada na tua vida. Porque você ia ver tanta miséria, tanta pobreza, tanta escassez de tudo, que você vai se sentir o cara mais rico, mais milionário, mais bilionário que existe na face da terra. Porque parte da preocupação e parte da ansiedade que nós temos, ela é por ingratidão com o que nós temos. Ela é por ingratidão. Quando você olhar assim, você tem casa, você tem comida todo dia, você tem roupa, você tem calçado, você tem saúde. Você mora numa cidade que é sonho de milhões e milhões de pessoas morar aqui em Balneário. Você mora aqui, mora aí, Itajaí, essas cidades lindas, belas, maravilhosas, que tem ao nosso derredor. Quando você começa, por isso que é com ações de graça. Quando isso ocupa o teu pensamento, isso te liberta totalmente. Agora, como eu falei aqui, queria terminar nesse texto de Pedro.
Veja lá o que ele fala, para você entender. O versículo 6 ele fala assim, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aí ele entra no 7 falando da ansiedade. Mas daí o 8, a gente tem que compreender: sede sóbrios e vigilantes. Por que ser sóbrio e vigilante? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Quem é que o diabo está atrás para devorar? O ansioso. Esse é o contexto aqui. Quem fica preocupado e ansioso é alvo fácil do inferno. Porque quando você está preocupado e ansioso, você não está confiando em Deus. Porque a ansiedade é falta de fé, Jesus falou em Mateus 6. Quando você fica ansioso, você está duvidando da provisão de Deus, você está duvidando da resposta dele, você está duvidando da capacidade dele, você está duvidando que Deus tem capacidade de fazer mudar a tua história. Lembre-se, ele é o Criador do universo. Você pode, como Pedro, você pode jogar a rede e não pegar nada. Porque você entende de pescaria, entende de barco, entende de rede, entende da lua, entende de tudo. Mas você não é o dono do mar. Deus era o dono do mar. Jesus disse assim: lança a rede para o outro lado que você vai pegar. Isso é o problema da ansiedade. Na ansiedade a gente fica ansioso porque a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer resolver com a nossa força, com o nosso braço. E Deus às vezes quer fazer uma coisa que a gente nem imagina, que a gente nem sabe que existe aquela possibilidade. Deus vai lá e faz de outra maneira. A ansiedade é você trocar de posição. Você fica ansioso, se tirou Deus da posição de soberano e entrou você na soberania. Eu vou resolver. Eu vou arregaçar a manga. Claro que você tem que trabalhar. Faz parte fazer aquilo que está ao teu alcance. Não estou falando de ser passivo. O reino de Deus não é um lugar de preguiçoso, de passivo. O reino de Deus é um lugar de gente ocupada, gente que trabalha, gente que se esforça, que se esmera. Sim, mas tem situações que você não resolve na força do braço. Você tem que aprender a confiar numa força soberana. Tem que aprender a confiar em Deus. Tem que ser que nem aquela criança quando o pai coloca numa mesa: joga, filho. O filho se joga, porque ele confia no pai. Então a falta de fé é falta de confiança no pai. Deus é seu pai. Quando você confia nele, que ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, que ele já perdoou todos os teus pecados, que ele te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar para ser amado. Deus ama você do jeito que você é. Quando você entende que você é amado, que Deus já te perdoou, que a coisa mais complicada era o perdão dos teus pecados, ele já te deu. Ele já resolveu essa questão. Você já foi perdoado, já foi reconciliado com ele lá em Cristo. Paulo fala em Coríntios 5, que nós somos reconciliados. Quando você olha para isso, isso tranquiliza. Se as coisas mais complexas ele já fez, por que ele não vai fazer essas coisas pequenas, que é dinheiro, casa, carro, essas coisas pequenas, gente? Isso é muito insignificante, perto daquilo que para nós, que é da eternidade, que é dar o perdão dos pecados, isso ele já fez. Então quando eu confio que ele é poderoso para mudar meu casamento, mudar meu filho, mudar minhas finanças, mudar minha história, e eu começo a colocar isso diante de Deus, e apresento isso em forma de oração, de petição, dando graças, e aí ocupo a minha mente com os pensamentos, como a gente viu ali em Filipenses, aí eu estou resistindo o diabo. Aí o diabo não tem espaço. O diabo vai olhar: nossa, aquela pessoa está numa paz. Nossa, ela tem um monte de situação, ela está em paz. Não está agoniada. Não está, tem que tomar remédio para dormir, está dormindo em paz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Está falando o salmo na hora de dormir. Como é que pode? Como é que pode essa pessoa, diante de um tratamento de câncer, de um tratamento de células que não resolve, descansou? Por quê? Porque se Deus é maior. Deus é maior do que tratamento, Deus é maior do que o diagnóstico, Deus é maior do que as minhas finanças, Deus é maior. Quando eu foco nele, não em mim, quando eu foco nele, não nas circunstâncias, aí você é empoderado de uma transformação. Experimente isso. Você vai ver que não habita mais dentro de você ansiedade e preocupação. Amém? Agora, como é que começa isso? Se entregando, acreditando no que está escrito na palavra. Senhor, eu acredito na tua palavra. Eu quero orar por você nesse sentido. Fique em pé então. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse dia. Obrigado por essa palavra. Jamais o inimigo vai ter espaço na nossa vida ou na nossa história. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos na tua graça. E nós entregamos diante de ti toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia. Entregamos diante de ti. Através da oração, das nossas petições, levando em oração, com súplicas
e com ações de graça. Queremos entregar todos esses fardos que tentam nos atrapalhar, entregamos diante de Ti nessa manhã. E cremos, Pai, e cremos de todo o coração, que quando nós começarmos a levar as cargas uns dos outros, em oração, em intercessão, em clamor, o Senhor vai nos levar para um outro nível. Porque cremos no que diz a Tua palavra, que a maior dádiva está em dar do que em receber. Nós agora queremos entregar diante do Senhor, através da oração, cada situação que nos pesava, nós entregamos agora em nome de Jesus.